Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Gente, o meu momento de reflexão há um ano atrás é um pleonasmo, né? Vicioso. Há um ano, com H, eu tinha uma voz muito zen, eu falava muito devagar. E eu percebi essa mudança, agora eu falo super rápido. Porque antes eu gravava um momento de reflexão quando eu estava refletindo, quando eu estava sentada para meditar. Antes de meditar eu refletia e gravava um momento de reflexão, então eu estava zen. Agora não, agora eu tenho um insight fazendo qualquer coisa, daí eu pego, ligo meu gravador de voz e taco-lhe pau no momento de reflexão, por isso sai assim, sempre eu falando rápido. O que é melhor, né? Fala logo. Então... hoje eu estava aqui em casa e comecei a pensar sobre líderes, pessoas que lideram pessoas, sobre autorresponsabilidade. São coisas que eu sempre falo, mas eu vou falar de novo. Talvez isso te dê algum insight. Eu já tive chefes, líderes, coordenadores, diretores de teatro. Eu já tive vários na minha vida toda, professores, mestres religiosos, não religiosos, mestres espirituais. No caso, Upa-gurus, né? Que eu já expliquei a diferença de guru, Upa-guru, Sat-guru em outros áudios, não vou voltar nisso. Mas dizer que Upa-guru é aquela pessoa que ainda não evoluiu os 3 primeiros chakras, mas que está te dando ensinamentos de espiritualidade. Então, eu já tive vários na minha vida. E eu consegui, assim, tirar a conclusão, até maestros agora, e professores de canto, né? De como eu não seria como uma líder, como uma chefe, como uma diretora. Porque eu vejo muito, assim, pessoas que elas não têm maturidade emocional para liderar pessoas. E estão liderando pessoas. Beleza? É o karma delas. Eu já falei dos grupos dos nossos resgates, que tem um grupo dos cobiçadores que vieram trabalhar o ego. Então, essas pessoas normalmente estão em uma posição assim, porque elas precisam trabalhar isso. E tá tudo bem, né? Cada um, eu já expliquei que tem os 4 grupos, né? Os apegados, os viciados, os buscadores e os cobiçadores, né? E os viciados são os viciados, que precisam se amar, os apegados precisam deixar fluir, e os buscadores são aqueles que vieram salvar a linhagem, né? Salvar a ancestralidade, vieram evoluir espiritualmente, e os cobiçadores que vieram trabalhar o ego. E às vezes a gente tem resgate em todos os grupos, não é só em um. E aí a gente convive com essas pessoas que têm resgate nesses grupos, porque talvez a gente também precisa resgatar alguma coisa, né? Porque eu podia ter tido líderes, diretores de teatro, professores, maestros, que não tivessem problema de ego. Mas dificilmente, porque eles estão nessa posição logo para trabalhar isso, como eu disse. E aí eu vejo, assim, muita gente que está ali competindo, sei lá, com os subordinados, jogo de poder. Não são pessoas incentivadoras, elas são irônicas. Eu vejo muita ironia nas pessoas que eu convivo nessas posições. Ao invés delas serem incentivadoras como chefe, como líder, como coordenador, como supervisor, não, elas acham que os outros estão ali para atingir elas, e aí elas querem achar uma meta, aí se comparam, têm inveja, usam da ironia. Eu acho isso um absurdo, eu acho muito feio. Eu não gostaria de estar na pele dessas pessoas. Mas o bom é que a gente aprende como a gente não deve ser. São pessoas que, às vezes, eu percebo algumas coordenadoras, coordenadores, que não acolhem as pessoas. Aí, por que você está nessa posição? Se você não consegue deixar o ambiente que você coordena um ambiente salubre, um ambiente com urbanidade, um ambiente que a pessoa se sinta bem, que a pessoa vai se sinta bem. Aí, às vezes, eu vejo, tipo, essa competição mesmo, ao invés de chegar e falar, nossa, vamos lá, incentivar, teu trabalho tá bom, tua cena tá boa, você é uma pessoa, tá evoluindo, bora, não sei o que. Não que não existam pessoas assim, existem sim,
Mas a maioria não é assim, né? E o incentivo, eu já fiz curso de imunidade emocional. A gente tem, né, dentro de nós, o incentivador e aquela pessoa que cobra, que parece o diabinho, né, e o anjinho na cabeça de cobranças internas que a gente traz da infância, de outras vidas. E isso starta quando vem uma pessoa de fora e faz isso. Mas aí, quem você quer ser na fila do pão, né? Quem que você quer ser no mundo? A pessoa que chega lá e é irônica, faz brincadeirinhas para depreciar o outro, com bobeirinha, não diz parabéns quando deve, porque talvez para você não deram parabéns e tá tudo bem. Mas quando eu já liderei pessoas, eu ensinava elas a se parabenizarem. Eu trazia esse lado humano para os estagiários, para as pessoas que compravam meus cursos, de incentivar. Muitas vezes eu fui chamada de a minha incentivadora, porque era eu que ficava ali, vamos para academia, você está ótimo, você está melhorando. E eu via as pessoas melhorando, que nem Masaru Emoto fez aquela experiência com a água. Se você não sabe qual é, procura, mas eu acho que todo mundo sabe, que ficar colocando música ruim, pesada e falando xingamentos para a água ficava podre. E quando, sei lá, falava coisas boas, incentivava a água, ficava limpa. A mesma coisa com as flores, com os animais e principalmente com as pessoas. Porque as pessoas são feitas de água, a gente é quase uma melancia, né? A gente tem muita água, então a gente ficar se depreciando, obviamente que você não precisa ficar nesses ambientes com pessoas assim, obviamente que você pode processar, reclamar, fazer o teu, sabe? Colocar a pessoa no lugar, mas e se você está na outra posição, perceba se você quer continuar sendo essa pessoa que põe os outros para baixo, ao invés de incentivá-los. O mundo já está tão horrível. E a gente fazer a nossa parte por mal, para colocar as pessoas para baixo, para diminuir a autoestima das pessoas, para competir com as pessoas, para julgar as pessoas. Para que fazer esse desserviço? A gente pode fazer um mundo melhor. Não faça para o outro que você não quer que façam para você. Depois não reclame, é sempre o que eu digo. E aí, eu percebi os líderes que eu tive na minha vida e percebi um último aí que eu não converso mais com ele, a gente meio que brigou, e ele falou umas coisas assim uma vez numa reunião e eu percebi muito que ele estava contando a história, só que com a versão dele, como se ele fosse uma vítima da circunstância que aconteceu com ele. Quase quiseram bater nele porque acharam que ele era racista, e ele falou, não, porque a culpa não é minha. E aí, esses dias, eu estava dirigindo e eu quase bati o carro. E aí eu comecei a contar uma história para mim, assim, como se eu fosse vítima, como se eu não tivesse feito nada. E aí veio essa história desse líder na minha cabeça, como se meus mentores estivessem me mostrando, olha, você quer ser parecida com essa pessoa? De ficar tirando seu corpo, ficar contando historinha para você acreditar que você não tem culpa, não tem autorresponsabilidade? Então, nas histórias, sempre tem os dois lados. Ninguém briga sozinho. Ninguém faz sujeira sozinho. Então, perceba o seu lado de autorresponsabilidade nas questões. É isso que eu estou refletindo hoje. Qual é o meu lado de autorresponsabilidade? Para eu parar de me fazer de vítima, achar que os outros estão fazendo coisas para mim. Eu também faço. Então, perceba qual... E mude, ou melhore. Não se culpe, mas melhore. Eu estou falando de mim, para mim. Eu não vou me culpar, mas eu vou tentar cada dia ser melhor. Beleza, gente? Um beijo.